Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a nossa quarta aula e até que enfim a gente vai falar aqui sobre CLP, tá? Bom, no mercado ou nos seus estudos você pode encontrar essas duas siglas, CLP ou PLC, tá? Ambas significam controlador lógico programável em português ou em inglês Programmable Logic Controller, tá? E o que é o CLP então? Bom, de forma simples, sem muita firula, é um conjunto de hardwares e softwares voltados ao controle de processos industriais, tá? Então, a função básica do CLP qual é? De monitorar as grandezas relevantes de um processo, tá? Cabe aí as pessoas que estão envolvidas no processo, elas levantarem quais são essas grandezas, tá? E dependendo de como for programado o CLP, ele vai interagir com o processo, visando manter a integridade dos equipamentos, a continuidade dele, com qualidade e padronização, tá bom? Ainda ele pode receber comandos lá do operador. Então, tudo que eu comentei aqui em cima, toda essa parte aqui, ele faz de forma automática, através da programação dele. Ele não precisa ser influenciado, ele não precisa ter comandos externos vindo do operador. Mas nada impede de eu também ter esses comandos vindos de um operador. Aí ele poderia estar atuando de forma remota lá na sala de controle, que nem eu comentei com vocês nas aulas anteriores. Tudo bem? Bom, apesar de tudo isso que eu falei, né, assim como todo computador, o meu CLP ele é burro. Epa, que surpresa! Bom, na verdade, pessoal, ele não vai fazer nada, nada mesmo, se ele não for programado, tá certo? E ele vai fazer coisas erradas se ele for programado de forma errada. Isso é uma lei, vamos dizer assim, né? Se eu não programei nada, ele não vai fazer nada. Eu vou botar o meu CLP em RAM lá, ele vai ficar lá sem programação nenhuma. E se eu fiz uma programação errada, ele não vai ter como saber que isso está errado. Ele vai lá e vai atuar de forma errada, tá? Então é muito importante a gente ter noção disso, tá bom? Como eu estou comentando aqui, a importância do programador estar consciente do processo, tá? Dos painéis de automação e controle e sempre antes de tudo testar a programação, tá? A gente tem lá os simuladores onde ele vai poder simular os eventos, os comandos, né? E verificar se as respostas estão adequadas, tá certo? Quando eu trabalhava lá na Siemens, como os painéis eles eram fabricados ali na fábrica, perto do escritório, assim que a gente tinha uma disponibilidade, levava lá a programação, descarregava exatamente no painel do CLP do cliente e nós podíamos fazer ele testes diretamente no painel, que era muito interessante. Mas nada impede de você utilizar o simulador, que mais para frente eu vou mostrar para vocês, que é o PLC Sim, tá? Ele já vai dar bastante apoio, bastante auxílio nos seus testes de programação. Tudo bem? É isso aí. Como eu já falei, como eu trabalhei na Siemens, são os CLPs que eu me baseei inicialmente para esse curso. Tá? Futuramente, quando eu já tiver uma coisa mais concreta aqui no meu do CLP da Siemens, já tiver mostrado para vocês como que a gente faz a programação, como que a gente faz para ver os módulos, eu posso iniciar também com outros CLPs de outras famílias, de outros fabricantes. Tá? Mas no início eu vou dar ênfase aos da Siemens. Tudo bem?
Legal. A primeira família Siemens era o S5, que ainda existe, alguns no mercado, tá? Mas foi substituída lá por volta de 1999, 2000, foi substituída pelo S7, família S7, que atualmente é que está sendo utilizada, comercializada pela Siemens. Tudo bem? Inicialmente, vamos dizer assim, o primeiro da família é o Step 7, a gente chama assim, Simatic Step 7 200, tá? Ele é um PLC de pequeno porte, tá? A gente chama ele de micro CLP, e ele já tem um hardware compacto e próprio, e software próprio. O que quer dizer hardware compacto? Vou mostrar aqui para vocês. Esses números que vocês estão vendo aqui, olha, são saídas digitais. E aqui embaixo eu tenho entradas digitais. Tá? Tenho aqui os meus conectores de comunicação e a minha CPU e a minha fonte. Tudo isso, olha que interessante, num único módulo. Tá? É por isso que a gente diz que ele é compacto. Tudo bem? Bom, mesmo assim, nada impede, lógico, dele ter uma vasta gama de módulos que eu possa acoplar, dependendo da minha CPU, dependendo da minha configuração, para aumentar a capacidade do meu S7-200. Tudo bem? Bom, ele já possui comunicação Profibus, que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês. Tá? Como eu comentei aqui, eu já tenho de forma integrada, num único módulo, CPU, entradas e saídas digitais. Tá certo? Bom, os mais novos vão dizer assim, mas espera aí, e o S7 1200? E eu vou deixar aqui uma pergunta, uma questão. Ele é um sucessor do S7 200? Bom, pesquisando um pouquinho, depois vocês podem vir aqui embaixo no link, que tem mais informações. Eu vou deixar esse link nos comentários dessa aula. Quais são as vantagens citadas lá pela Siemens quando a gente compara com o S7-200? Ele tem processamento mais rápido, memória mais flexível, Profinet integrada e agora, olha, ele não tem mais um software próprio como o S7-200. Ele usa o Step 7 Basic para sua configuração. Tudo bem? Depois eu deixo lá esse link para vocês. O Simatic S7-300. Esse aqui é legal. É o filho do meio, vamos dizer assim, tá? Que ele pode estar sendo utilizado para processos de pequeno e médio porte. Trata-se de um CLP modular, já vou explicar por quê. Tem uma vasta gama de módulos que, quando combinados, geram configurações das mais variadas. Isso é muito bacana porque dá liberdade para o usuário escolher exatamente o que ele precisa, tá? Sem ter que comprar um conjunto de coisas para usar uma ou outra. Por exemplo, eu quero um cartão que eu tenha, sei lá, 14 entradas digitais. Eu não vou precisar comprar um cartão que também tenha junto saídas digitais. Eu não preciso, só preciso de um de entradas. Eu preciso de um cartão que tenha 32 saídas digitais. Vai ter que comprar um cartão que também tenha, sei lá, comunicação. Não existe isso, tá? Ele é muito modular, ele possui muitos módulos distintos e eu consigo escolher perfeitamente aquilo que mais me agrada, aquilo que eu realmente vou precisar. Tá bom? Tá aqui a carinha de um S7-300, bem bacana. Vou mostrar para vocês rapidamente aqui. Eu tenho a minha CPU, não vou comentar sobre ela agora, mais para frente eu comento. Tenho aqui um cartão de comunicação. Tem um módulo
especial aqui que é de contador, tá vendo? Um módulo contador, é um FM, tá? Tem outro módulo aqui especial, um módulo de saída digital, tá vendo? Ó, DO é uma saída digital. Tem um outro módulo aqui de entrada digital e saída digital, tá vendo que interessante? Ele tem aqui, olha, DI 16, DO 16. E tem um outro módulo aqui no final que eu precisaria pesquisar esse código para dizer para vocês. De cabeça eu não sei dizer qual é a função dele. Então eu vou lá no manual da Siemens e procuro aqui esse SM374 para saber do que se trata, tá? Isso é bem bacana. Através desse código que eu tenho aqui em cima, eu consigo pesquisar bastante coisa. Vou entrar num detalhe aqui rapidinho que me veio à cabeça, mas vai ajudar bastante. Tá vendo aqui em cima? Eu falei para vocês que através desse SM322 eu consigo pesquisar algumas coisas no manual da Siemens, né? Mas acontece que todo módulo de saída digital ele é um SM322. Então eu consigo ter a certeza que eu estou tratando de um módulo de saída digital. Mas como eu sei especificamente qual módulo é? Como eu sei se é um módulo de 8, 24 volts, se é um de 16, 32, se ele é fail-safe, como que eu consigo verificar isso? Aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo ele tem um código mais específico. Tá vendo o 322 aqui? E aqui uma série de caracteres alfanuméricos, tá? É através desse código que eu consigo saber exatamente de qual tipo de placa que eu estou tratando, tá? Percebo que aqui, olha, já tem um código totalmente diferente. Tudo bem? Isso aí, vamos em frente. Como ele é bem bacana, ele vai ser o alvo do nosso curso, tá? Porque tanto ele quanto o irmão mais velho, que eu vou falar mais à frente, que é o S7400, utilizam o mesmo software de programação, tá? E basicamente as mesmas configurações, tá? O S7400 ele é um pouco mais parrudo quando eu estou falando de memória, quando eu estou falando de capacidade de processamento, mas a programação dos dois basicamente é a mesma, tá certo? Muito bem, vamos lá. A seguir a gente vai falar dos módulos. Como eu comentei com vocês, ele é um PLC ou CLP, né? Modular, tá? E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre esses módulos. Eu posso fazer a composição que eu desejar, mas é sempre bom você visualizar, você vislumbrar quais são os sinais que você deseja tanto coletar, os comandos que você deseja executar, tá? Os níveis de segurança do seu processo e, por fim, a verba, né? Tem que ver aí quanto que você tem disponível para gastar nos módulos do S7300, tá? Como eu comentei, é uma vasta gama e dá para você brincar bastante em cima deles. Basicamente, o S7300 ele é formado por uma fonte de alimentação. O interessante aqui, pessoal, é que não obrigatoriamente ela precisa ser da Siemens. Isso é bem legal. A CPU propriamente dita, módulos de comunicação ou expansão, módulos de entradas digitais e analógicas e módulos de saídas digitais e analógicas. Aqui tem uma carinha de um S7300 com todos esses módulos para a gente dar uma olhada. A minha primeira aqui é a PS, que é a Power Supply em inglês, que é a fonte. Depois eu venho com a CPU. Nesse terceiro slot, vamos dizer assim, eu tenho uma IM, que eu vou explicar o que é. Nesse quarto slot, ele tem uma CP, que eu também vou explicar o que é.
Depois aqui eu tenho um cartão DI, que eu já comentei com vocês, Digital Input, entrada digital. Um outro cartão DO, agora saída digital, Digital Output. Um cartão de entrada analógica, Analog Input. Um cartão de saída analógica, Analog Output. E um cartão especial, que eu comentei lá com vocês em cima, com um contador, por exemplo, que é o FM. Tudo bem? Então aqui eu posso dizer para vocês que eu tenho uma configuração aqui completa de um S7300. É obrigatório ter todos esses módulos? Não. Como eu comentei com vocês, você vai incluir aquilo que for necessário para você. Não há exigência nenhuma de eu ter, por exemplo, uma CP, de eu ter uma IM. Nada disso, tá? Vamos lá. PS, falei para vocês, Power Supply é a fonte de alimentação. Eu coloquei aqui como opcional, porque como eu disse, eu posso usar uma que não seja da Siemens. IM é o que a gente chama de Interface Module. É um módulo de interface, tá? Ele é utilizado quando eu quero expandir o meu rack. Tudo bem? Eu tenho lá meu S7300, quero colocar mais cartões do que ele comporta no rack, eu vou usar uma IM para fazer essa expansão para um outro rack. Tá? CP, que é o módulo de comunicação. Tá? Isso daqui eu só vou usar se eu quero colocar o meu S7300 numa rede. Também, como eu comentei, não é obrigatório. DI, entrada digital. DO, saída digital. AI, entrada analógica. AO, saída analógica. E o FM, que a gente chama de Function Module. Módulos de contagem, de posicionamento, de controle de malha fechada e assim por diante. Tá? Esse conjunto, pessoal, que a gente viu aqui de hardwares, eles são montados, na verdade, num trilho específico, parecido com aquele trilho DIN. Só que ele é específico da Siemens para eu montar esses módulos aqui. Tá? A ordem, de forma geral, é essa que eu listei para vocês aqui em cima. Tá? Você pode mudar? Pode. Eu quero colocar primeiro uma entrada analógica, depois eu quero colocar uma saída digital. Eu posso fazer essa mudança nessa ordem. Mas é preciso você ter em mente do seguinte: manter padronização é bem bacana, tá? Facilita desde a montagem lá dos painéis, a replicação dos projetos eletromecânicos, a estrutura dos softwares, tá? Facilita também o comissionamento e uma manutenção sem muitas dores de cabeça, tá? Então é muito bacana você ter uma padronização e eu aconselho, por experiência própria, seguir essa que eu listei aqui em cima para vocês, tá bom? Como eu comentei, eu posso precisar de uma expansão de rack. Por quê? Porque o meu S7300, num único conjunto, vamos dizer assim, eu consigo alocar até 8 módulos de funções diferentes. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, eu posso colocar até 8 módulos no máximo. Depois eu vou precisar de uma IM, tanto aqui nesse rack, vamos dizer, principal, quanto aqui num rack de expansão, e colocar os outros cartões que forem necessários, tá? Então, fique claro que eu consigo 8 módulos num rack do S7300. Tudo bem? Além disso, uma particularidade interessante que precisa ser dita é que o S7300, os módulos eles são conectados uns aos outros através de um cidadão chamado Bus Connector. Tá? Isso quer dizer que não existe um barramento propriamente dito. Esse barramento ele é feito, vamos dizer assim, módulo a módulo, através desse Bus Connector.
Então eu vou explicar mais para frente que entre um cartão e outro eu tenho um bus connector fazendo o papel de barramento, tudo bem? Dessa forma, dois alertas aqui, na verdade eu coloquei até 3, mas vamos lá. Ao se retirar o módulo ou mesmo apresentar um problema nesse barramento, tudo que tiver à direita dele, todos os módulos restantes que estiverem à direita dele, não terão mais comunicação com a CPU. Tá? Então, se der algum problema nesse cartão aqui internamente aqui no barramento dele, todos esses que vierem na sequência não conseguem mais se comunicar com a CPU. Tudo bem? Eu particularmente coloco sempre os cartões de comunicação o mais próximo da CPU. Por que disso? Bom, a chance de eu perder a comunicação com a rede, tá certo? Vai ser bem menor, tá? Se eu colocar um cartão de comunicação, uma CP, por exemplo, aqui no final, a possibilidade de dar algum problema nesses cartões aqui e eu perder a minha comunicação com a rede é grande. Logo, eu trago a comunicação mais próxima possível da minha CPU. Aliás, se a gente for ver bem, é por isso que a IM, né, que é a expansão, ela está sempre aqui ao lado da CPU. Tá bom? Inclusive, uma IM ela tem um slot reservado ao lado da CPU. Não é à toa, né? Fisicamente, pessoal, os módulos eles são conectados sem espaço entre eles, tá? Como eu comentei com vocês que eu tenho um bus connector aqui, então os módulos eles sempre estarão conectados fisicamente um ao lado do outro. Mas na programação, quando eu estiver fazendo a programação do hardware, eu tenho que deixar reservado esse slot 3 aqui para IM. Ah, Carlos, mas eu não vou ter um módulo de expansão. Mesmo assim, pessoal, é obrigatório deixar reservado na configuração de hardware esse módulo, esse slot para minha IM. Tá certo? Fisicamente não. Fisicamente, por exemplo, esse cartão de entrada digital, né, se eu não tiver esse da CP, esse de entrada digital estaria aqui grudadinho com a minha CPU, tá? Mais adiante eu comento sobre isso para não ter confusão. Mas aqui eu digo, ó, fisicamente os módulos são conectados sem espaço entre eles. Mas lá no software de configuração da Siemens, o slot S3, o slot 3, ele é reservado para IM, mesmo que não esteja sendo utilizado. Tudo bem? Aqui eu dou um overview aqui por cima, dou vamos dizer assim, um destaque para o Bus Connector, tá vendo? Esse é o Bus Connector. Esse primeiro aqui vai conectar no primeiro cartão, no primeiro módulo que eu tenho aqui. Vai ficar sobrando para fora aqui, olha, esse outro, que é onde exatamente vai conectado o segundo. Então eu venho aqui e conecto um segundo módulo, tá? Vou ter um outro bus ligando o segundo com o terceiro, daí um outro ligando o terceiro com o quarto com o quinto com o sexto e assim por diante, tá? Perceba que toda vez que eu coloco um módulo, fica um rabicho aqui, olha, do Bus Connector, exatamente para eu colocar o próximo módulo. E assim sucessivamente, tá? No último cartão, eu não preciso colocar esse último Bus Connector, tá? Não é necessário deixar sobrando aqui, a não ser que eu queira futuramente realizar expansões, tá? Bom, o cidadão que eu comento aí em destaque no círculo pontilhado é o Bus Connector, que tem um formatinho de U, tá? É isso aí.
Como que é a cara do S7300? Né? Ela mudou um pouquinho porque tinha um modelo mais antigo, lançaram um modelo mais novo, mas como existem ainda no mercado os dois tipos, eu vou mostrar a carinha dos dois modelos para não gerar dúvida quando você estiver trabalhando ou então estudando aí. Esse daqui é o modelo antigo de uma CPU, tá? O que eu tenho de interessante? Eu tenho esse slot, que ele é para minha memory card, tá? Vou explicar mais para frente o que é isso. Eu tenho essa chavinha aqui, pessoal, comutadora de estado, tá? E embaixo dessa capinha eu tenho um compartimento aqui para bateria e um conector MPI. Vou explicar mais para frente também o que é isso. Então, essa é a carinha de uma CPU antiga. Ah, perdão. Eu tenho alguns LEDs aqui também do lado, tá? Que tem umas funções que eu vou explicar logo aqui embaixo. Então o que eu tenho? Na chavinha seletora, essa chavinha aqui, eu tenho o mres, que é a função de reset da memória. Eu tenho o stop, que é quando o programa não está sendo executado. Eu tenho o run, que quando o meu CLP está executando um programa e o acesso é somente de leitura, isso é muito importante, a partir do meu PC, a partir do meu computador. Eu não consigo alterar de forma online a minha programação no meu CLP quando a chavinha está em RAM. Já quando ela está em RAM-P, pessoal, de programação, eu consigo ter acesso de leitura e escrita a partir do meu computador. Tudo bem? Então, quando eu estou na fase de testes, eu posso deixar em RAM-P, justamente para eu conseguir fazer de forma mais rápida atualizações ou correções no meu software. Quando eu finalizar isso e colocar em operação, eu mudo a chavinha para RAM, pessoal, tá? Para que ninguém possa espetar aqui um computador e realizar alterações no meu software. Eu deixando a chavinha em RAM, eu consigo evitar isso. Ah, Carlos, tudo bem, mas a chavinha vai estar aqui, a pessoa vai lá e troca para RAM-P. Aí que está o detalhe interessante. Essa chavinha, ela só sai quando está em stop e quando ela está em RAM. Quando ela está em RAM-P, ela não sai, eu não consigo tirar essa chavinha, tá? Então, a partir do momento que eu finalizei meu software, deixei ele para rodar em RAM, eu tiro essa chavinha e deixo com alguém responsável para tomar conta dela. Vamos lá. Agora os LEDs indicadores, né? Eu tenho alguns LEDs no frontal aqui da minha CPU que eles podem me auxiliar quando eu tenho alguma dúvida ou então quando há alguma falha, tanto de execução quanto na bateria, na alimentação 5 volts. Vamos ver aqui. BAT-F, falha na bateria descarregada ou não existente. DC 5 volts, indicação da alimentação interna de 5 volts. FRCE, pessoal, é o force. Ele indica quando pelo menos uma das saídas ou a entrada está forçada. Eu vou explicar mais para frente como eu consigo forçar uma saída ou uma entrada. RAM vai piscar quando a CPU está iniciando e vai manter acesa quando estiver rodando o meu programa. O stop ele mantém aceso enquanto a CPU está parada, tá? Ele pisca devagar quando eu solicitei um reset, ele pisca rapidamente quando está sendo feito o reset e ele pisca devagar quando é necessário fazer um reset após ter sido inserido um módulo de memória. Eu vou mais para frente dedicar uma apresentação aqui no slide ou então conversar um pouquinho com vocês sobre esse reset da CPU, tá bom? Vai ter uma parte dedicada para isso.
Comentei também que eu tenho o slot do encaixe do memory card, tá? E o outro onde eu coloco a minha chavinha e depois também o compartimento da bateria. É justamente no memory card que ficam as configurações e os blocos de programação do meu CLP, tá bom? A chavinha, como eu já comentei, ela tem a função de passar do stop para RAM, RAM-P e MRES e vice-versa. Também já falei para vocês que ela só vai sair em dois estados, no stop e no RAM. E pessoal, é uma chavinha mesmo, tá? Ó, aqui é a carinha dela, é uma chavinha mesmo, tudo bem? Já numa CPU antiga que tenha Profibus embutida, além daqueles LEDs que eu comentei com vocês, eu ainda vou ter mais dois. O SFDP, que é falha relacionada à comunicação Profibus, e o BusF, também falha relacionada à comunicação Profibus. Tá bom? É isso aí. Na CPU antiga sem Profibus, eu tenho um conector fêmea destinado à comunicação MPI entre a CPU e o PC, que é onde eu vou fazer a programação através do software da Siemens, tá? Quando eu tenho uma CPU antiga e com Profibus embutido, além de eu ter esse conector fêmea MPI, eu também tenho um conector fêmea Profibus para realizar a comunicação Profibus, ok? Ele também fica embaixo aqui dessa minha capinha, tá bom? Aqui eu tenho uma visão bastante interessante, gostei dessa imagem que eu puxei na internet, que ela mostra aqui o memory card antigo, tá? E aqui o memory card novo. Ele é um micro memory card, tá vendo? É igual aquele que a gente tem no celular, parecido, né, com aquele que a gente tem no celular, que a gente tem nos tocadores MP3, coisas do gênero, tá? Então, vocês vão perceber que vai mudar basicamente esse conector, esse slot aqui, tá? E não vai ter mais a chavinha na CPU 9, que está logo aqui embaixo, ó, ela aqui. Oh, maravilha, vamos lá. Essa aqui é a carinha da nova CPU do S7300. Veja que mudou o conector aqui, o slot para o memory card, tá vendo? Agora ele é bem menor, que é justamente para esse tipo de cartão aqui. E eu não tenho mais a chavinha. Agora eu tenho uma lingueta, tá? Que ela fica mudando de posição na vertical, ó. Tem o RAM, o stop e o MRES. Então ela fica assumindo uma dessas três posições aqui no meu S7300 nova cara, tá bom? Nova versão da CPU do S7300. Isso aí. Vamos dar uma olhadinha agora no S7400, tá? Ele é vamos chamar assim, o mais velho da família. E ele é voltado para médio e grande porte, tudo bem? Olha só, eu aproveitei a mesma frase que eu usei lá no S7300, eu aproveitei aqui para o S7400, viu? Parecido ao S7300. Então é por isso que eu comentei com vocês. A maioria das coisas que eu consigo fazer num S7300, eu faço num S7400. E a maioria das coisas que eu faço no S7400, eu faço lá num 300, tá? Essa é a cara dele, bonitão, né? Essa é a cara do S7400. Quais são as diferenças? Em relação ao S7300, perceba que ele é mais comprido, tá? O S7300 ele é mais gordinho, tá? O S7400 ele é mais fino, mas também é mais alto. E olha que bacana, eu tenho aqui por trás, olha, um rack
E esse rack ele tem slots onde eu espeto cada um dos meus módulos. E esse rack também tem o meu barramento traseiro, tá? Isso que é bacana aqui no S7400. Então eu tenho esse rack específico aonde eu vou colocar cada um dos meus módulos, tá certo? Diferente do S7300, o 400 possui um rack ao invés daquele trilho, tá? Nesse rack já tem o barramento que substitui aquele bus connector. E cada módulo é espetado, ele é alocado num slot desse rack, e tanto a comunicação quanto a alimentação desses módulos é feita por ele, tá? Pelo mesmo rack. Do mesmo jeito que nos 300 eu tinha a chavinha no antigo, né? No S7400 eu também tinha aqui a chavinha, tá? Essa aqui já é uma S7400 atual, então eu não tenho mais a chavinha, eu tenho a linguetinha, tudo bem? Mas o memory card continua o mesmo, tá vendo? Ó? O memory card para o S7400 continua sendo aquele grandão, tudo bem? Outro detalhe importante no S7400. A IM, lembra aquele cartãozinho IM de expansão? No S7300 era do lado da CPU. Já no S7400 não. Ele é o último módulo, tá? Então se eu quiser fazer uma expansão, eu vou espetar todos os meus cartões e no último módulo eu coloco o meu cartão de expansão, minha IM. Aqui eu tenho as duas versões, a CPU com a carinha antiga, a chavinha aqui, e aqui a CPU com a cara nova. Olha aqui a substituição pela linguetinha. Diferente do S7300 novo, eu ainda continuo tendo uma bateria aqui externa, porque esse módulo, esse memory card, ele precisa de alimentação, ao contrário daquele novo que a gente viu aqui, que já não precisa mais, tá? Importante aqui, isso aqui é bem bacana. O S7400 possui racks distintos. Cada um tem uma funcionalidade, cada um tem uma quantidade de slots, tá? Então eu tenho de 4 slots, de 9, de 18, tá? E também muda a funcionalidade. Eu tenho o que a gente chama de racks centrais, racks de expansão e racks redundantes, tá? Então, basicamente, se eu for usar um S7400, eu vou comprar um rack central. Se eu precisar de uma expansão, eu vou comprar um rack central e um rack de expansão. Se eu estiver usando a redundância no S7400, aí eu vou ter que comprar um rack redundante, tá? Basicamente é isso. Como eu comentei com vocês, qualquer programação que eu fizer no 300 vale para o 400. A diferença é que esse último tem mais capacidade que o primeiro e o software é o mesmo para ambos. Coloquei um detalhe interessante, eu vi essa foto aqui na internet. Falei, deixa eu comentar isso daqui, que isso aqui é muito importante e bem bacana. Tanto no S7300 quanto no 400, eu tenho aqui em cima, nessa parte de cima, pessoal, como se fosse, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui, uma guia, tá? Eu tenho uma guia nessa parte superior onde a gente prende o cartão. Então, tá vendo como ele está sendo colocado? Ó? Perceba que tanto aqui no S7400, vou subir lá, como no S7300, tá vendo? Eles são, primeiramente, olha, eles são guiados aqui em cima por essa guia, tá vendo? Ó? Eu prendo nesta guia aqui e depois, olha só, num movimento, numa rotação em cima desse eixo aqui, eu vou descendo devagarzinho o restante do módulo até encaixar
aqui no caso no meu Bus Connector e aqui no S7400 no slot do rack. Tá vendo? Eu até coloquei aqui, eu vou fazendo, olha, um giro exatamente em cima desse eixo aqui onde eu prendi o meu módulo e vou descendo até encaixá-lo completamente. Por que disso? Principalmente no S7400, pessoal, eu tenho aqui várias agulhinhas, vamos dizer assim, vários pontinhos de conexão, tá? E se eu tentar encaixar isso de forma errada, eu posso entortar desses pontinhos, desses conectores que eu tenho aqui. Tá? Então, muito cuidado quando você estiver inserindo, principalmente no caso de um S7400. Tá bom? No S7300, o parafuso para fixação fica na parte inferior. No S7400 fica na parte superior. Olha ele aqui, tá? Aqui eu tenho o parafuso de fixação, tá vendo aqui em cima? E no S7300, não sei se vai dar para ver, deixa eu ver se dá. Não vai dar para ver, mas ele mostra aqui, olha. Eu tenho um parafuso de fixação embaixo do módulo, tá? Não tenho em cima porque já está preso aqui no trilho, tá vendo? Então eu fixo ele na parte de baixo. Vamos em frente. Os mais novos vão dizer, mas espera aí, e o S7500? Também vou deixar aqui para vocês uma pergunta. Ele vai ser o sucessor do 300 e do 400? Tá? Não vou comentar sobre eles agora, talvez mais para frente eu fale um pouquinho aqui do 1500 também. Mas como no mercado tem bastante S7300, 400, eu vou destinar o meu curso para esse tipo de hardware. Não muda muito aqui a programação para o S7500, mais para frente eu mostro até uma diferença entre eles, mas é interessante a gente começar com o básico, tá? Pulo do gato, interessante aqui para gente. Existem muitos, mas muitos documentos disponíveis no site da Siemens. É bem bacana, pessoal. Eu tenho lá sobre configuração, capacidade, características, primeiros passos, instalação, enfim, tudo que você possa imaginar e precisa, você tem ali no site da Siemens, tanto das CPUs quanto dos módulos, tá? Tenho aqui o endereço, vou deixar também nos comentários desse vídeo esse endereço para vocês, tá? Na verdade vai sair mais ou menos essa foto aqui que eu tirei, esse print screen, essa janela para vocês, essa tela para vocês, tá? Bom, pensei que fosse ficar maior. Deixa eu voltar para cá. Nessa parte superior é onde vai ficar o meu menu de opções, tá? Nesse menu de opções eu consigo ir procurando aqui, olha, tá vendo, em submenus, tudo que eu preciso do meu S7 ou então de algum produto da Siemens. No nosso caso, olha, estou comentando aqui, né? No nosso caso, se a gente quiser uma informação do 300 e do 400, o que eu tenho que fazer? Basta eu seguir o seguinte: eu venho nesse primeiro Automation Technology, é um sinalzinho de mais aqui. Eu clico nesse sinalzinho de mais justamente para abrir os submenus. Quando eu clicar, vai aparecer Automation Systems. Aí eu venho, clico no sinalzinho de mais dele, vai aparecer Industrial Automation System. Olha lá, SIMATIC. Clico aqui, eu vou ter PLC, eu vou ter controladores distribuídos, eu vou ter softwares controladores, SIMATIC 505, ó, o S5 antigo, SIMATIC C7, SIMATIC M7. A gente vai escolher no caso aqui PLC, dentro de PLC modular controller, SIMATIC S7, dentro dele eu tenho lá S7300,
S7400, tá? Coloquei aqui embaixo para vocês. Automation Technology, Automation System, Industrial Automation System Simatic, PLC Modular Controller Simatic S7. Além desse daí, pessoal, desse link, existe um outro onde eu tenho fotos, eu tenho desenhos em escala do hardware, de soluções para eu utilizar em apresentações, para eu usar como consulta, tá? Inclusive desenhos que eu posso usar em eletromecânicos, que está neste outro link, terceiro link aqui dessa videoaula. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. E ele é bem bacana porque tem muita informação também nessa forma de desenhos, tá? Inclusive esses daqui, esse aqui bonitão, esses daqui eu tirei desse link da Siemens, tá bom? O menu diferente dessa daqui, o menu ele vai ficar do lado de cá, vai ficar do lado direito, tá? Eu escolho ali o que eu quero e depois eu clico no botão Search Motifs. Vai mostrar uma série de imagens que eu posso utilizar e baixar. Bom, era isso. Tem bastante informação aí para vocês irem digerindo, tá? Lá na aula 5, que é a próxima aula, eu vou apresentar o software de programação e configuração dos CLPs da Siemens. Muito obrigado, até a próxima.